O glaucoma é uma doença do nervo óptico que geralmente é silenciosa e vai provocando atrofia do nervo óptico, que é a principal estrutura que faz a ligação entre o seu olho e o seu cérebro. O nervo óptico fica aqui na parte de trás do olho. Aqui a gente está vendo o olho de frente nesse modelo. Aqui nós temos a córnea, a parte branca do olho, que é a parte da conjuntiva. E aqui atrás do olho, que a gente chama de fundo do olho, a gente tem essa estrutura que é o nervo óptico. Aqui é por onde passam os impulsos nervosos, impulsos elétricos, que são captados pela retina do olho e vão até o cérebro. É essa estrutura que vai entregar a imagem que seu olho capta até o seu cérebro. O glaucoma vai provocando uma atrofia silenciosa dessa estrutura, que é o nervo óptico, e você pode ir perdendo a visão aos poucos, sem sentir dor, sem perceber, começando pela periferia. A visão central é a última que se perde, por isso o glaucoma é tão traiçoeiro. Ele vai atrofiando o nervo óptico e vai diminuindo o seu campo de visão. A pessoa com glaucoma começa a enxergar no final como se estivesse olhando pelo buraco de uma fechadura. Você não tem visão periférica. Você começa a esbarrar nos móveis, esbarra no portal por onde você passa e começa a não ver as coisas que estão ao seu lado. O grande problema do glaucoma é que ele não vai te dar os primeiros sintomas. Você não vai perceber que tem glaucoma. Para você começar a perceber alguma coisa, você já vai ter que estar no final da doença. E aí costuma ser muito tarde. A gente vai conseguir te ajudar muito pouco. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Se você está dentro da faixa de risco, se você tem alguns fatores de risco para o glaucoma, você precisa pedir a seu médico ou procurar um especialista em glaucoma para fazer os exames complementares para tentar descobrir essa doença o mais cedo possível. O glaucoma, ele apresenta alguns fatores de risco e a gente vai juntando esses fatores de risco como se fosse um quebra-cabeça para poder fazer o diagnóstico mais cedo possível. Pacientes que têm mais de 45 anos ou têm história familiar de glaucoma precisam passar por um exame anual para fazer um check-up oftalmológico bem detalhado. Durante esse check-up, a gente procura identificar alterações no nervo óptico. Pelo exame de fundo de olho, a gente já consegue suspeitar que você pode ter um risco de ter glaucoma. A gente vendo o seu nervo óptico, a característica que ele apresenta, que a gente chama de escavação aumentada. No centro do nervo óptico tem um buraquinho, que a gente chama de escavação. Quando essa escavação é maior do que o normal, a gente desconfia que você pode ter glaucoma. E aí a gente vai executar outros exames para poder tentar identificar isso o mais precoce possível. A gente faz os exames de campo visual para tentar medir o seu campo de visão e no exame de campo visual a gente consegue detectar características de suspeita de glaucoma. Um outro exame importante é a tomografia de coerência óptica, tanto do nervo óptico quanto da retina. Por essa tomografia, a gente consegue medir a espessura da retina, a espessura da camada de fibras nervosas do nervo óptico. Isso pode ajudar a gente a fazer um diagnóstico muito cedo, para que você descubra o glaucoma antes de ter perdido o campo visual. Uma coisa importante é a pressão ocular. As pessoas guardam muito a informação de que o glaucoma significa ter pressão alta no olho. Nem sempre isso é verdade. A pressão ocular hoje é considerada o principal fator de risco para o glaucoma. Porém, essa doença pode acontecer mesmo na ausência da pressão ocular. Então a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça para poder fazer um diagnóstico mais cedo e preservar a sua visão, impedindo que você perca o campo visual e perca a visão definitivamente. O principal tratamento do glaucoma ainda é o controle da pressão ocular.
Esse tratamento inicialmente é feito através dos colírios. Esses colírios têm a finalidade de reduzir a pressão do olho. Alguns agem facilitando a drenagem do humor aquoso e outros agem diminuindo a produção do humor aquoso. Então a gente vai agir sempre na drenagem ou na produção do humor aquoso, que é o líquido que fica dentro do olho, e o acúmulo desse líquido faz a pressão do olho subir. Quando a pressão do olho sobe, você pode ter um dano ao nervo óptico, que é essa estrutura que eu mostrei aqui no início. Essa parte aqui do olho, que fica bem atrás do seu olho, ela é muito sensível à ação da pressão ocular. Quando a gente diminui a pressão, a gente protege as fibras do nervo óptico e preserva a sua visão. Em relação a um outro tipo de tratamento, é o tratamento cirúrgico do glaucoma, que antigamente era realizado com bisturi, cortando e costurando. Hoje em dia, a gente tem os tratamentos com laser e os stents. Igual coloca stent no coração, também dá para colocar stent no olho para melhorar a pressão ocular. O tratamento que eu mais realizo é a cirurgia de glaucoma com laser micropulsado. O laser vai entregar energia para o seu olho de maneira fracionada e muito delicada. Com isso, não destrói tecido e consegue abaixar a pressão do olho de maneira muito eficaz, igual era feito na cirurgia aberta, só que de maneira muito mais segura, preservando o seu olho e as estruturas do olho. A gente liga essa sonda no aparelho de laser, através dessa parte branca, e o laser vai caminhar por toda essa fibra óptica amarelinha e vai chegar aqui na ponta. Aqui, essa peça da sonda é responsável por entregar a energia do laser de maneira fracionada para o seu olho, para que isso seja delicado e faça o efeito sem fazer dano, sem destruir tecido. A gente encosta a sonda aqui nessa parte do olho e vai deslizando lentamente o olho, vai deslizando lentamente a sonda para lá e para cá durante algum tempo. Com isso, ela vai fazer o efeito do laser dentro do olho e com isso a sua pressão vai abaixar. Eu tenho visto, às vezes, reduções de 40%, 50% em níveis de pressão já no dia seguinte. E já posso tirar os colírios de glaucoma no dia seguinte da cirurgia. Isso é muito interessante porque os colírios de glaucoma, além de ser muito caros, eles também agridem muito a superfície do olho. Quando a gente tira esse excesso de colírios, a gente consegue ter uma qualidade melhor na superfície do olho, mais conforto para você, menos irritação e uma segurança maior, que é o controle mais estável da pressão do olho. Um dos grandes problemas do tratamento do glaucoma, exclusivamente com colírio, é a questão da flutuação da pressão ocular. A nossa pressão ocular não é estática. Às vezes a gente faz um exame em que um paciente fica o dia inteiro na clínica medindo pressão do olho, chamado curva tensional diária. E a gente vê que de manhã a pressão pode estar 20, à tarde está 18, depois 25. No decorrer do dia, a gente tem variações nos níveis de pressão. E de madrugada, entre 4 e 5 da manhã, costumam ser as pressões mais altas. Então não é certeza que quando você vem à clínica e mede a pressão e está 12, não quer dizer que de noite vai estar a mesma pressão, pode ser 18, pode ser 22. Então essa flutuação, ela ainda pode acontecer mesmo com o uso do colírio. Quando você faz a cirurgia com laser, a sua pressão vai ficar mais estável. Você pode associar colírios ou não, pode manter sem colírio se o seu médico achar seguro. Mas uma das coisas interessantes é o controle dessa flutuação, além de manter a pressão baixa. No pós-operatório de uma cirurgia de glaucoma com laser, no dia seguinte a gente já costuma observar uma redução drástica nos níveis de pressão ocular. Às vezes eu costumo tirar todos os medicamentos hipotensores oculares já no dia seguinte. O olho vai estar bem vermelho, irritado, porque
afinal foi realizada uma cirurgia. Outra coisa é que você vai ficar com a visão embaçada por alguns dias. Primeiro, por causa do ato cirúrgico em si. A sonda vai interagir com o seu olho. Apesar de ser uma cirurgia fechada, ela tem uma interação com o olho, ela vai fazer o efeito sobre o seu olho. Então o olho vai ficar um pouco inflamado e os colírios que a gente passa no pós-operatório também vão deixar o seu olho embaçado intencionalmente por uns dias. À medida que o tempo vai passando, a inflamação vai diminuindo e a gente vai tirando esses colírios de pós-operatório, a sua visão vai voltando a ficar clara novamente. Mas a vantagem é que a gente não precisa ficar muito preocupado. O seu olho não vai ter risco de ficar murcho no pós-operatório, não tem ponto para tirar, a gente não cortou seu olho, não agrediu e não destruiu estruturas. Então é um pós-operatório muito mais tranquilo. Uma cirurgia convencional antiga, a gente tinha que ver o paciente quase todo dia. Às vezes tinha que soltar ponto, aí soltou o ponto, está vazando muito, aí tem que dar ponto de novo. Era um terror. Agora com o laser, o pós-operatório é fantástico. A gente vê o paciente no primeiro dia, às vezes vê com 15 dias, depois com um mês e praticamente já dá alta. E vai avaliando a cada 3 meses para ver se está tudo bem, se não precisa acrescentar algum colírio. Mas o pós-operatório é bem mais tranquilo do que uma cirurgia convencional. A cirurgia de glaucoma com laser vai te dar um tempo de vida útil que costuma variar de acordo com o quadro de cada paciente. Qual a vantagem? Pelo fato de não destruir tecido, pode ser que ela não dure para sempre. Nenhuma cirurgia de glaucoma dura para sempre. As cirurgias convencionais às vezes duram 5, 10 anos, apesar de eu já ter visto paciente com mais de 20 anos e a cirurgia funcionando. Com o laser, a gente tem a vantagem de ser mais seguro e o prazo médio de duração pode ser parecido com as cirurgias convencionais. Você precisa entender que a cirurgia de glaucoma também não vai te dar um olho novo. Você precisa passar pelas avaliações pós-operatórias. Dentro do primeiro mês, o médico vai te ver mais frequente e depois que você tiver alta, o ideal é fazer um acompanhamento a cada 3 meses. À medida que a gente for vendo que o seu olho já estabilizou, a pressão e a visão, a gente pode espaçar mais esses retornos, essas reavaliações, para 6 meses, para 1 ano. Tudo isso vai depender do nível de gravidade em que você foi operado. Se o seu glaucoma for mais grave, você vai ter que passar pelo médico a cada 3 meses, independente de ser operado ou não. Então, a sua avaliação pós-operatória tem que ser uma avaliação de glaucoma normal, como você vinha fazendo, com a vantagem de você não ter mais que ficar usando tanto colírio caro, tanto colírio agressivo que está te fazendo ter olho vermelho, irritação, nada disso. A gente vai conseguir ter um acompanhamento mais tranquilo. A sua pressão vai ficar em níveis mais estáveis, não vai ter aquela flutuação que tinha antes da cirurgia. Mesmo que você tenha que usar algum colírio para complementar, mas não serão colírios caros, não serão aqueles colírios agressivos para a superfície do seu olho, que atrapalha a visão, causa olho seco, irritação, crescimento indesejado dos cílios, principalmente para os homens. Então, o pós-operatório da cirurgia de laser do glaucoma é um dos mais tranquilos que existem. O glaucoma não traz sintomas nas fases iniciais e nem nas intermediárias. O glaucoma só vai te apresentar sinais quando você já estiver muito grave. Então a dica é, se você tem algum parente com glaucoma ou se você apresenta algum fator de risco, faça um check-up oftalmológico adequado ou procure um especialista em glaucoma. Se você ficar nessa dúvida, vai atrás e tente fazer um diagnóstico precoce, esclarecer isso o mais cedo possível. Porque depois que o glaucoma já causou dano, a gente não consegue devolver a visão que você perdeu. A gente só vai conseguir controlar a pressão. Então é fundamental para o glaucoma o diagnóstico precoce.